Livro do profeta Jeremias, capítulo 36, nós vamos ler verso de 1 a 4. Diz assim a palavra do Senhor. No quarto ano em que Jeoaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo, um livro, e escreva nele tudo o que lhe falei a respeito de Israel e de Judá, e a respeito de todas as nações. Escreva tudo que eu disse desde a primeira vez em que falei com você, quando Josias era rei, até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que estou pensando em fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu num rolo. Então lhe dei as seguintes instruções. Até aqui, queridos. Até aqui. Queridos, queria falar um pouquinho sobre a importância da autoridade da palavra do Senhor sobre a nossa vida, esta manhã. Tem um escritor chamado Franz Kafka que uma vez ele escreveu assim: se o livro que a gente lê, ele não bater como um martelo na nossa cabeça, por que lê-lo? Se o livro que a gente lê não bater como um martelo na nossa cabeça, então por que lê-lo? A palavra do Senhor tem falado com você? Que autoridade, que diferença a pregação da palavra, a leitura da palavra tem feito na sua vida? Ela tem tirado você do comodismo? Ela tem esmagado o seu coração como um martelo que bate e incomoda? Se não podemos fazer a mesma pergunta, por que lê-la? Porque ouvimos pregação domingo após domingo, ensinamento da palavra semanalmente, fora as outras pregações que muitas vezes acompanhamos pelas redes sociais, pelo YouTube, em outras igrejas que visitamos, as leituras diárias que os irmãos fazem, mas a palavra do Senhor tem nos incomodado? Tem feito com que a gente reveja a nossa vida, reveja as nossas atitudes, nos faça tomar atitudes diferentes com relação à vida? Eu fico me perguntando na minha própria vida, será que a palavra de Deus tem sido somente um livro para eu estudar? Para eu aprender doutrinas, regras morais? Para eu poder aprender, para poder ensinar somente? Para aprender, subtrair dela princípios teológicos, doutrinas, dogmas morais? Ou ela tem realmente norteado a minha vida? Ou ela realmente tem feito a diferença na minha vida? Eu tenho feito essa pergunta muitas vezes, porque a palavra de Deus, ela nos leva à reflexão, nos leva à transformação quando nós a obedecemos. Como foi cantado aqui, da importância da palavra, da importância de seguir os mandamentos do Senhor. E Jeremias, o profeta Jeremias, foi um profeta que viveu a palavra, que viveu pela palavra, um homem que encarnou aquilo que pregou e pregou aquilo que encarnou. Jeremias teve um ministério longo, 40 anos seu ministério profético durou, pregou sobre o reinado de 4 reis em Judá, e foi um homem que foi perseguido pela palavra, porque tinha a palavra do Senhor como a coisa mais importante da sua vida. Não era somente um livro de religião, não era somente um livro onde ele abria para encontrar soluções para as suas dificuldades diárias. Não, era muito mais do que isso. Era um livro que norteava o seu viver, a ponto dele ser uma chamada de persona não grata em Judá. Jeremias foi impedido de frequentar o templo por causa das suas profecias,
Jeremias foi perseguido, por diversas vezes encarcerado, jogado num poço, pagou o preço de viver pela palavra. E aí eu pergunto a nós, nesta manhã, qual o preço que nós estamos dispostos a pagar pela fidelidade à palavra do Senhor? Qual a importância que a palavra do Senhor tem tido na nossa vida? Como lemos aqui, no capítulo 36 de Jeremias, vem a palavra do Senhor novamente para que Jeremias pudesse usá-la como um martelo que batia nas autoridades, no povo, nas nações vizinhas e em si mesmo, no próprio coração de Jeremias. Jeremias é conhecido como profeta chorão pela maneira comovente pela qual ele intercedia pelo povo. Jeremias não era uma pessoa que pregava a palavra e pronto, está aí. Veja o que vocês fazem, se virem. Não, Jeremias pregava a palavra que doía no outro, mas que doía antes no coração dele. E quando ele pregava, Jeremias foi levantado por Deus para pregar o juízo que Deus ia trazer sobre Judá e sobre as nações vizinhas. A gente sabe que Israel, no tempo do profeta Jeremias, a grande maioria das vezes, era uma nação rebelde, uma nação que não ouvia a palavra do Senhor. Então Jeremias foi levantado por Deus para pregar o juízo. Jeremias dizia: olha, se vocês não se converterem dos seus maus caminhos, se vocês não se lembrarem da aliança que o Senhor fez com os seus pais, que o Senhor fez com Abraão, Isaque e Jacó, Deus vai estar visitando vocês com juízo. Deus vai levar vocês cativos. Vai vir uma nação do norte, a Babilônia, e vai levar vocês presos. E por isso Jeremias era tão perseguido. Mas ele não pregava isso como alguém que estava alheio, neutro, não tinha nada a ver com isso. Ele pregava como alguém que estava vivendo tudo isso, vivendo esse sofrimento. E ele intercedia pelo povo com o coração. Por isso que ele é chamado de profeta chorão. E a nação a qual Jeremias pregava, o reino de Judá, ele passou por um período de grande avivamento no reinado no reinado do rei Josias. O rei Josias foi um dos maiores reis que houve em Judá. Josias se importava com as coisas do Senhor e no seu tempo ele desejou fazer um grande avivamento. Ele derrubou os postes ídolos aos deuses estranhos, começou uma reforma no templo, e quando ele estava reformando o templo, ele achou o livro da lei, o livro de Deuteronômio. Quando Josias lê o livro de Deuteronômio, ele tem a certeza: nós estamos pecando contra o Senhor, nós esquecemos a aliança que o Senhor tinha com a gente, a aliança que os nossos pais firmaram com Deus. Nós estamos pecando e merecemos o castigo de Deus. Então, Josias manda que essa lei fosse lida ao povo e começa a promover um avivamento espiritual. Deus, através do rei Josias, promove um grande avivamento espiritual na nação de Judá. O seu reinado vai ser um reinado próspero, um reinado de paz, um reinado onde Deus vai visitar com bênção o seu povo. Porém, 17 anos depois, seu filho, Jeoaquim, não agiu da mesma forma que seu pai. Muito pelo contrário. Ele se esqueceu de tudo que Josias tinha feito, e aí ele passa a se desviar das leis do Senhor, e a autoridade da palavra de Deus, ela decai novamente. Então, o reinado de Jeoaquim, aqui no texto que a gente leu, ele é marcado pela indiferença à palavra de Deus. Porque nós podemos ter 3 atitudes frente à palavra do Senhor.
Nós podemos ter a atitude de obediência, a atitude de desobediência e a atitude de indiferença. Dessas três, a indiferença é a pior atitude que a gente pode tomar frente à palavra do Senhor. E essa foi a atitude que o rei Jeoaquim tomou. Quando a gente lê aqui o texto, capítulo, agora o versículo 6 e 7, Deus sempre desejou que Judá se arrependesse, para que Deus pudesse renovar a sua nação, assim como ele fez no tempo do rei Josias. Ele fala aqui no verso 6, mas quero que você vá até lá, quando o povo estiver jejuando, leia o rolo em voz alta, de modo que eles escutem tudo o que o Senhor me disse e que eu ditei a você. Faça isso de maneira que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser que assim eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado com este povo. Então Deus desejava o arrependimento da nação. A palavra do Senhor, ela vem sobre nós, ela vem ao nosso encontro para nos transformar, mas sempre com a intenção de paz, sempre com a intenção de que nós venhamos a ter um encontro com o nosso próprio pecado. Ela expõe aquilo que está diante do nosso coração. Mas aqui a atitude do povo, a começar pelo rei e os seus sacerdotes, não foi essa. A gente vê agora no verso, deixa eu achar aqui, a partir do verso 'me perdi aqui nas minhas anotações. A partir do verso 9, deixa eu ver se é isso. Não, a partir do verso 23, desculpem. 23 e 24, Jeremias 36, 23 e 24. Cada vez que Jeude determinava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo e jogava no fogo. Ele continuou fazendo isso até que o rolo inteiro virou cinza. Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Então, como Jeremias ele não podia pregar a palavra de maneira direta ao rei, ele manda que o seu escriba leia, Baruque lê a palavra do Senhor diante das autoridades até ela chegar nas autoridades mais próximas ao rei. E quando o livro da lei é lido, quando o livro da profecia, melhor dizendo, é lida, o rolo que Jeremias pediu para que Baruque escrevesse é lido perante o rei, qual foi a atitude do rei? Atitude de indiferença. O rei pega aquilo e conforme ele vai lendo aquela profecia, ele vai rasgando aquela profecia e ele vai jogando aquela profecia no fogo. Isso mostra não somente uma atitude de desobediência, mas uma atitude de indiferença. A desobediência é quando a gente ouve a palavra do Senhor, mas a gente não crê que é a palavra do Senhor. A gente não está interessado numa mudança de vida, a gente não está interessado em seguir os caminhos de Deus, como muitas pessoas por aí. A palavra de Deus é pregada, mas ele fala, olha, eu não creio na Bíblia. Eu não creio no Deus da Bíblia, eu não creio em Jesus. Isso é a desobediência. A obediência é quando nós recebemos a palavra no nosso coração e falamos, é para mim, eu creio nessa palavra. Eu creio nesse Deus, essa palavra é para mim, é Deus falando ao meu coração. Mas a indiferença é aquela atitude que a gente tem, que a gente ouve a palavra, a gente está aqui na igreja, nós somos cristãos,
Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, estamos aqui como povo escolhido de Deus para obedecer a palavra do Senhor, mas ouvimos a palavra do Senhor e falamos: não, essa palavra não é para mim, essa palavra é para o meu irmão, essa palavra é para outra pessoa, essa palavra não é para mim, não tenho nada a ver com essa palavra. Ou quando a gente começa a selecionar passagens das Escrituras, somente aquelas passagens que nos agradam, vamos buscando só as promessas agradáveis, né? Tem muita gente que faz isso, pega a palavra de Deus como aquela caixinha de promessa, né? Já viram aquela caixinha de promessa que é popular no meio evangélico, né? Deixa eu ver o que o Senhor tem para mim hoje, e vai pescando só bênção, pescando só bênção. Essa forma de exercermos controle sobre a palavra do Senhor é a indiferença também, porque a gente que determina, muitas vezes, a palavra que é a palavra que não é para a gente, a palavra que é para nós e a palavra que é para o nosso irmão. E ainda falamos: tá vendo, irmão? Olha, tem que obedecer a palavra. Olha, tá vendo? Mas eu mesmo muitas vezes não estou obedecendo essa palavra, eu mesmo não estou refletindo sobre essa palavra na nossa vida. Isso é indiferença. Isso é indiferença. Indiferença é quando eu demonstro frieza frente à voz do Senhor. Eu ouço a voz do Senhor, sou confrontado pela palavra, pelo martelo da palavra, mas eu não deixo essa palavra promover vida no meu coração, eu não me arrependo. E a gente viu semana passada na pregação do pastor Tiago, né, que ouvir a palavra é diferente de escutar. Escutar a palavra, qualquer um escuta. Escutar é simplesmente a gente receber a palavra, mas tá, e aí? Eu não coloco o meu entendimento, eu não me esforço para compreender aquilo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. Eu ouço pregação após pregação, mensagem após mensagem, mas aquilo não produz vida. Mas ouvir é diferente. Ouvir é quando eu penso naquilo que está sendo dito e eu tomo uma atitude de obediência frente a essa palavra, para que a minha vida seja transformada. A gente querer que a nossa vida seja transformada sem a mudança de atitude é uma contradição. É a gente chamar Deus de bobo. Então, essa atitude de indiferença com que Judá tinha para com a palavra do Senhor foi determinante para o futuro da nação. E o rei, que era a pessoa mais que podia representar a nação perante Deus, de quem se esperava uma atitude diferente para que o povo pudesse dar ouvidos à palavra do Senhor, foi aquele que mostrou a indiferença. Não adianta Joaquim dizer: olha, nós servimos ao Senhor, olha, a nossa nação é a nação escolhida por Deus, olha, nós vamos vencer essa nação que está prestes a nos atacar. Não, Deus é conosco e Deus vai nos dar a vitória, como um jargão religioso que muitas vezes aqueles que são cristãos usam. Não adiantava se ele não obedecesse à palavra do Senhor. Não adianta uma nação ser cristão, um presidente se dizer cristão, um governador, um prefeito se dizer cristão, se não obedece à voz do Senhor. Não adianta, porque aí ele vai estar sendo indiferente à palavra. E a indiferença é uma maneira da gente desafiar Deus, chamar Deus de bobo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6, olha, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. E zombar de Deus não é simplesmente essa atitude de desobediência. Zombar de Deus é estar diante de Deus achando que a gente vai conseguir manipular Deus, que vai conseguir controlar Deus, que Deus vai fazer o que a gente quer, que a gente vai conseguir barganhar com Deus e dizer: olha, eu vou agora, a partir de agora, ser bonzinho, o Senhor me abençoa, tá? Eu vou para a igreja todos os domingos, eu vou frequentar o culto de oração, o culto de ensinamento da palavra, eu vou trazer meu dízimo para a igreja,
E aí o Senhor me abençoa, aí o Senhor traz prosperidade para com a minha vida. Mas meu filho, você precisa ouvir minha voz. Você precisa mudar a sua vida, é o que a gente ouve. Mas aí a gente não está disposto, muitas vezes. Não, mas a gente só quer simplesmente oferecer rituais, oferecer sacrifícios. Ter atitudes externas de obediência. Mas a atitude interna de obediência, que é o dar ouvidos à voz do Senhor, muitas vezes a gente não tem, queridos. E é isso que Deus espera de nós, que a gente ouça a palavra, que a gente compreenda a palavra, reflita, medite na palavra e obedeça a voz do Senhor. E essa voz do Senhor que vem sobre a nossa vida dia após dia, semana após semana, ela precisa mudar a nossa forma de nos comportar diante de Deus, de nos comportar diante do mundo. Assim como o tempo de Jeremias, nós estamos vivendo num tempo em que o mundo está em crise. O mundo está abalado, o mundo está em crise. O mundo está de cabeça para baixo. Já estava, né? A pandemia só piorou ainda mais as coisas. Então, assim como em Jeremias, o povo estava vivendo um tempo de pobreza, num tempo de injustiça social, num tempo de crise política, de guerras, de doenças, de fome. As pessoas estavam perguntando, mas espera aí, a gente é religioso, a gente é da nação escolhida, mas por que Deus não nos abençoa? A gente pratica toda a religião, pratica os rituais, sacrifica no templo, mas por que Deus não nos abençoa? Aí vem a palavra de Jeremias mostrando, olha, não basta você ir até o Senhor, você precisa ter uma atitude de arrependimento. Você precisa olhar para dentro de si mesmo. E a palavra do Senhor é esse instrumento que nos leva a sondar o nosso próprio coração. Porque a palavra do Senhor expõe os nossos pecados. Ela é esse martelo que vai bater fundo no nosso coração, esmagar a nossa carne e mostrar, olha, você precisa mudar de vida. A sua vida você precisa deixar eu transformar a sua vida. Por isso que Deus vai dizer a Jeremias falando, olha, vai chegar um tempo onde eu vou poder escrever as leis, mas dentro do coração do povo. Eu vou dar a esse povo um coração de carne, tirar esse coração de pedra, porque só assim para transformá-los. A palavra de Deus é esse poder, a palavra do Senhor é esse poder que nos muda de dentro para fora. Não quer saber só de mudar o nosso comportamento exterior. Ela quer expor o nosso pecado, para que a gente possa ser confrontado com aquilo que a gente é e com aquilo que a gente deveria ser. E a partir daí a gente possa se arrepender dos nossos pecados e ter uma atitude de obediência. Obediência frente ao nosso relacionamento com Deus. E é isso que a palavra nos traz. A palavra nos traz um novo relacionamento com o Senhor. Porque a palavra, por si só, é a autoridade de Deus. Mas nós não fomos chamados para nos relacionar só com a palavra. Nós fomos chamados para nos relacionar com Deus. Através da palavra. Então não é somente chegar e ler a palavra. Não é somente chegar e estudar a palavra como muitos fazem. Inclusive os ateus estudam a Bíblia. Estudam muito mais do que a maioria dos cristãos. E conhecem mais da Bíblia do que eu e você. Mas qual é a diferença? Eles veem a Bíblia como um livro humano somente. Como um livro de valor histórico, um livro de religião, um livro antigo, porém não como palavra do Senhor. E essa é a diferença. Nós, quando a lemos como palavras do Senhor para a gente, nos dias de hoje, nós somos confrontados com essa palavra. E aí que a nossa atitude precisa ser positiva, de obediência, de arrependimento com relação a essa palavra. Porque é Deus falando com a gente. E aí Deus nos chama para um novo relacionamento. Deus nos chama para amizade, para companhia. Deus revela quem Ele é e o tipo de relacionamento que Ele quer ter com a gente. Não é somente ler,
como um livro místico, de falar, eu vou ler a palavra para ser abençoado hoje. Eu vou cumprir o meu ritual aqui de ler a Bíblia, aí Deus não vai permitir que coisas ruins aconteçam sobre a minha vida. Não podemos ser ingênuos, não podemos ser infantis, não podemos tentar manipular Deus. Deus nos chama para um relacionamento, queridos. Deus quer ter um relacionamento com você e comigo, através da autoridade da palavra. A palavra precisa ter peso sobre a nossa vida. Precisamos estudá-la, entender a vontade de Deus sobre a nossa vida. E é isso que não estava acontecendo no tempo de Jeremias. Josias, o rei Josias, pai de Joaquim, demonstrou obediência à palavra. A palavra diz do rei Josias que em Israel não houve rei como Josias, que seguisse ao Senhor, que buscasse o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua alma. Não houve. Por quê? Porque ele obedeceu ao Senhor. Mas de Joaquim é dito, daquela geração é dito, porque vocês não ouviram a palavra do Senhor, porque vocês foram desobedientes, porque vocês não deram ouvidos. E aí vem o julgamento. São dois caminhos opostos, o caminho de desobediência e o caminho de obediência. A desobediência vai nos levar à destruição. A obediência vai nos levar para um novo relacionamento com Deus, onde a nossa vida é transformada. Por isso nós somos o povo da palavra. Duas aplicações eu quero tirar, queridos, desse texto, para as nossas vidas hoje, vivendo a gente num tempo difícil, num tempo de caos, num tempo de pandemia. O que o mundo espera de nós? Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo da palavra, nós somos o povo chamado por Deus para pregar essa palavra aqui, para dizer, olha, a Bíblia é a palavra do Senhor. Ela não é só um livro de religião, ela não é só um livro com valor histórico, ela é a palavra do Senhor. Então, nós somos o povo que fomos chamados para obedecer a palavra, para pregar e obedecer a palavra, num tempo de crise, num tempo de caos. E quando a gente aponta para a palavra, no mundo falido, a gente está mostrando um caminho de solução. Mas a gente não está querendo ser simplista dizendo, olha, se você se tornar cristão, todas as coisas vão mudar. Não vai existir mais morte, não vai existir mais doença, não vai existir mais sofrimento no mundo. Não. É Deus que traz a solução, mas em meio à dificuldade, em meio ao sofrimento. Então nós não fomos chamados para falar, olha, se você se tornar cristão, se você der ouvidos à palavra do Senhor, Deus vai afastar essa enfermidade do mundo. Deus vai afastar essa enfermidade da sua vida. Não, a solução que a palavra nos traz é a nossa transformação pessoal, primeiramente. A solução não é nas circunstâncias. A transformação primeiro acontece dentro de nós. Então nós não fomos chamados para apontar soluções transitórias, resolução de problemas passageiros, porque um dia a morte vai chegar, seja ela através da doença, não importa. Mas para apontar para a palavra e dizer, olha, a solução está na salvação completa do homem, na redenção da nossa alma, no perdão dos nossos pecados, na vida eterna. Independente se a morte venha tragar a nossa vida, ou se outra coisa, a nossa vida está escondida com o Senhor. Essa é a solução para esse mundo. É olhar para a Bíblia como palavra do Senhor e lembrar, existe uma esperança, a esperança é o Senhor. Esse mundo, essa vida aqui é passageira. Nós precisamos olhar para o alto, nós precisamos voltar o nosso coração
lembrando que a nossa vida é eterna. E se ela é eterna, nós precisamos decidir o nosso futuro eterno no aqui e agora. Dando ouvido, sendo obediente ou desobedientes à voz do Senhor, e não indiferentes. Porque o Senhor disse que nós temos que ser quente ou frios. Por quê? Porque o morno, Deus vai rejeitar, Deus vai lançar fora, Deus vai vomitar. Então, ou demonstramos obediência ou desobediência. Quando a palavra do Senhor é pregada, são essas atitudes que as pessoas precisam tomar. Ou elas não aceitam, ou elas aceitam e obedecem. Mas esse negócio de isso daqui é para mim, aquilo ali não é para mim. Isso daqui é para o meu irmão, aquilo ali é para mim. Porque a nação de Israel se cercava de falsos profetas, profetas que pregavam somente aquilo que o povo queria ouvir, só pregavam paz, só pregavam bênçãos, só pregavam coisas agradáveis ao coração humano. E eles, seguros dessa palavra que era conveniente para eles, estavam caminhando para a perdição. No nosso tempo também acontece isso. Palavras de bênção são decretadas, palavra que o Senhor é com a nação são decretadas, mas se esquece do juízo de Deus para aquele que não obedece à palavra do Senhor. E o nosso compromisso é com o Deus da palavra, não é com qualquer Deus, não é com o Deus da prosperidade, não é com o Deus somente das bênçãos, não é com Deus que está ali somente para servir o ser humano, mas com Deus que requer uma transformação no coração do ser humano. Esse é o Jesus da Bíblia. O Jesus que nos move ao arrependimento e à obediência. Quem somos nós? Somos o povo que prega a palavra do Senhor. Num tempo de caos, num tempo de sofrimento. É isso que o mundo precisa, ser lembrado que a palavra do Senhor é viva. E a última característica que eu gostaria de destacar, nós cristãos hoje, da relevância da igreja nesses tempos de dificuldade, é que nós somos o povo que vive a palavra. Nós não somente pregamos a palavra como transformação para esse mundo, mas somos o povo que é desafiado dia após dia a viver essa palavra aqui. Então essa palavra não é somente para eu pregar, é para eu viver primeiramente. Porque se eu prego e não vivo, eu estou pregando para a minha própria destruição. Eu estou pregando para a minha própria condenação. Não é isso que o apóstolo Paulo, ele falou da ceia do Senhor? Que aquele que come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, ele come e bebe para a sua própria condenação? Quando nós pregamos a palavra do Senhor, quando nós estudamos a palavra do Senhor e não obedecemos, não reconhecemos a autoridade, a centralidade da Bíblia, nós estamos fazendo isso para a nossa própria condenação. Porque a palavra do Senhor é como uma espada, e uma espada de 2 fios. Ela corta tanto para lá quanto para cá. A mesma palavra que corta contra o mundo quando a gente a prega, é a palavra que está nos examinando e expondo também as nossas intenções. Será que estamos apresentando compromisso, reverência, nos prostrando diante dessa palavra no nosso dia a dia? Ou tem sido apenas mais um ritual religioso? Deus nos chama para viver a palavra, queridos, e para sermos transformados por ela. Jeremias não teve uma vida tranquila. Jeremias não teve uma vida sossegada. Porém, Jeremias teve uma vida transformada, abençoada, uma vida íntegra, uma vida transformadora. Transformadora para os outros e transformadora para si mesmo. Porque ele teve compromisso com a autoridade da palavra. Será que nós estamos demonstrando isso? O desafio do Senhor para a igreja, em tempos difíceis, em tempos de caos, em tempos de sofrimento, é viver pela palavra, não se esquecer da autoridade da palavra do Senhor. Ou demonstramos obediência ou desobediência ou indiferença. Para esses 3 comportamentos existem 3 consequências. Qual você vai escolher? A consequência da desobediência
é o juízo, é a destruição. A consequência da indiferença é, além do juízo e da destruição, a ira do Senhor. Porque a ira do Senhor para com o seu povo, ela é mais dura. Porque quando a palavra do Senhor é pregada, quando a gente entende ela, nós somos também responsáveis. Mais responsáveis do que aquele que não ouviu. Então eu quero te dizer nesta manhã, para você que está aqui esta manhã, para você que está nos acompanhando pelas redes sociais, que você é responsável. Você é mais responsável agora, porque você conhece a verdade e você foi chamado para seguir essa verdade. Então não demonstre indiferença, demonstre obediência, porque a obediência é dar ouvidos, e dar ouvidos é obedecer à voz do Senhor. É quando o nosso coração é exposto, demonstrar arrependimento e fé. É isso que o Senhor espera de nós, queridos. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos faça cumprir o nosso chamado profético, que é ser o povo da palavra, o povo que prega a palavra e o povo que vive a palavra. Senhor, diante da Tua palavra, que é autoridade para com a nossa vida, nós queremos dizer a Ti: sonda os nossos corações, revela aquilo que está em oculto diante de nós, Senhor, mostrando aonde temos errado, se temos sido indiferentes à Tua voz, e se temos sido indiferentes à Tua voz, nos perdoa, porque nós queremos dar ouvidos a Ti. Nós queremos que a Tua palavra venha sobre nós como um martelo que esmaga o nosso coração, como um martelo que bate, e quando bate, nos lembra que nós estamos vivos, porque aquele que está vivo, ele sente dor, porém aquele que é indiferente, ele já não sente mais dor. Mas se estamos sendo confrontados, se essa palavra tem doído no profundo do nosso coração, nós precisamos mostrar arrependimento. Nós precisamos buscar a Ti, Senhor, porque nós estamos vivos. O Senhor nos confronta através da Tua palavra e nós queremos demonstrar fé e obediência, Pai. Transforma a nossa vida, transforma o nosso coração, porque nós não queremos o juízo do Senhor sobre nós. Nós queremos ser o povo que Te obedece, o povo que é transformado por Ti, o povo que prega e que vive a Tua palavra, Deus. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou nesse tempo. Um tempo difícil, assim como o tempo do profeta Jeremias. Porém, um tempo que é uma oportunidade para nós lembrarmos que o mundo precisa do Senhor. E que nós precisamos do Senhor e deixamos o Senhor nos moldar à imagem e semelhança do Teu Filho. Louvado seja o Senhor. Glória somente ao Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus, porque o Senhor trata com a Tua igreja. O Senhor trata com o Teu povo. Porque nos ama, porque nos quer bem, porque o Senhor tem um compromisso conosco. O Senhor não esquece da nova aliança feita no sangue, pelo sangue de Jesus. Obrigado, querido Deus. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Amém. Antes de irmos para a bênção pastoral, temos o estudo bíblico. Nós temos o culto de oração nas terças-feiras. Não esqueça, foi uma bênção essa semana. Eu pelo menos participei da semana e foi uma bênção, sempre tem sido bênção. Às sextas-feiras estamos estudando a carta aos Gálatas, nós vamos acabar agora, sexta-feira que vem, capítulo 6 de Gálatas. Mais algum lembrete? Então, não se esqueçam de orar uns pelos outros. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Santo Espírito de Deus seja com a sua igreja, para hoje e eternamente. Assim seja. Amém.